Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Sabem aquela frustração gigante de tentar perder peso e parecer que andamos sempre a bater na mesma parede? Todos nós conhecemos aquela velha regra de comer menos e mexer mais, certo? Pois bem, e se o problema nunca tiver sido a falta de força de vontade? E se na verdade a falha estiver na forma como olhamos para a nossa própria biologia? Hoje vamos transformar o que há de mais recente na ciência da nutrição no Plano Metabólico de 2026. E prometo que vamos muito além das simples calorias. Então, qual é o nosso plano para hoje? Muito rapidamente. Primeiro vamos desmontar o mito da contagem de calorias. Depois falamos da insulina como a hormona principal e do autêntico superpoder que são as cetonas. A partir daí vamos desenhar uma rotina diária perfeita e rematar com suplementos inteligentes e o papel do sono. Ponto número 1. O famoso mito da contagem de calorias. E porquê é que a ideia de comer menos e mexer mais falha tanto? É a pergunta que vale 1 milhão de euros. Por que razão as dietas tradicionais acabam sempre por falhar? A resposta é tão simples quanto frustrante. Cortar nas calorias é o início de uma batalha biológica super injusta. Essencialmente, obriga as pessoas a arrastarem uma verdadeira bagagem de fome pesadíssima para todo o lado. E a realidade nua e crua da ciência é que a fome ganha sempre. Ponto final. Não é a fraqueza de ninguém, é apenas a nossa biologia a defender-se da restrição. Reparem bem na diferença brutal entre estes dois modelos. O modelo antigo, focado nas calorias, diz-nos para comer menos, o que resulta em avinharam, fome constante. Em contraste, o modelo hormonal moderno foca-se simplesmente em baixar a insulina. E qual é o resultado biológico natural? Saciedade. É uma mudança de paradigma. O verdadeiro controlador do nosso metabolismo não é o prato, mas sim as hormonas. O que nos leva ao ponto 2, a insulina, o derradeiro porteiro do nosso corpo. A insulina é uma hormona incrivelmente mal compreendida. Normalmente, pensamos nela apenas para regular o açúcar no sangue, certo? Mas não. Ela é, na verdade, a hormona metabólica que manda em todas as outras. É ela que dita, de forma ditatorial, o que cada célula no corpo humano faz com a energia que tem disponível. A ciência mostra-nos algo extraordinário. É literalmente impossível para o nosso corpo armazenar gordura se a insulina não estiver presente. Impossível. E para perceberem como isto é forte, pensem em 2 refeições com as exatas mesmas calorias, ou seja, refeições isocalóricas. Uma é rica em hidratos de carbono, a outra é baixa. Os resultados deitam abaixo tudo o que achávamos que sabíamos. A refeição que faz a insulina disparar, mesmo tendo as mesmas calorias, rouba a energia disponível no sangue, abrandam o nosso motor metabólico e, surpresa das surpresas, causa fome muito mais rápido. Basicamente, a insulina é mas tão teimosa em querer guardar a energia que acaba por nos prender as calorias nas células de gordura. Qual é o problema disto? O nosso cérebro fica sem combustível rápido. É daí que vai aquele nevoeiro mental à meia da tarde e aqueles desejos incontroláveis por doces. O nosso corpo até tem energia armazenada de sobra, mas como a insulina não a deixa sair, o cérebro acha que estamos a morrer à fome num mar de abundância. Secção 3. O poder das cetonas. O nosso melhor combustível biológico. Todo este processo de cura funciona de forma incrivelmente elegante em 4 passos. Primeiro, a insulina tem de descer. Ao descer, as células de gordura abrem-se, soltando a energia contida nelas num processo chamado lipólise. Depois, o fígado entra em cena. Aliás, o material de origem usa uma analogia fantástica. O fígado é como uma daquelas mães de família hiperorganizadas a gerir toda a nutrição lá de casa. Ele pega nessa gordura, queima e produz cetonas. E as cetonas são energia purinha, limpa e direta para o cérebro. Este número 3 não está aqui por acaso. É um número fantástico. Dados de biópsias mostram-nos que a taxa metabólica da nossa gordura é 3 vezes maior quando o corpo está em cetose. Percebem a magnitude disto? A nossa própria gordura corporal queima energia 3 vezes mais depressa quando mantemos a insulina baixa e deixamos as cetonas fluir. E se acham que isto é só para emagrecer, pensem de novo. Os benefícios vão muito além disso. As cetonas são, na verdade, o combustível favorito do cérebro. Dão-nos uma energia super estável, sem aquelas quebras chatas da glicose. Mas a nível cardíaco, é de cair o queijo. Os estudos mostram um aumento de 40% na fração de ejeção do coração. O sangue é bombeado com muito mais força, os grandes vasos expandem-se e a pressão arterial desce de forma supernatural. É biologia no seu melhor. Daqui tiramos uma lição absolutamente fundamental. Tentar perder peso não pode ser uma batalha constante e diária contra a fome. Não faz sentido. Quando temos cetonas a dar aquele fornecimento contínuo de boa energia ao cérebro, a urgência de atacar a despensa por causa do doces desaparece por completo. A fome deixa, pura e simplesmente, de ser quem manda no nosso dia. 4º ponto. A rotina diária perfeita. Vamos ao plano de ação prático. Então, como é que pomos isto tudo a funcionar no nosso dia-a-dia?
De manhã cedo, aproveitamos a subida natural do cortisol com algum jejum e treino de resistência. A meio do dia é a altura perfeita para a refeição principal, um almoço substancial, rico em proteínas e gorduras boas. Ao jantar, há flexibilidade. Pode ser um jantar relaxado em família, até com alguns hidratos de carbono. Mas à noite, a regra de ouro: 0 petiscos. Nada de lanchar depois do jantar. E por que é que o nosso almoço pode e deve ser tão reforçado? Porque é um facto científico que a proteína e a gordura não chateiam a insulina, têm um impacto mínimo. Isto significa que podemos comer até ficarmos completamente satisfeitos, nutrindo o cérebro e os músculos à séria, sem nunca sequer ligar o interruptor do corpo que diz armazenar gordura. O motor continua a queimar. Agora, sobre aquela regra de não comer à noite, isto é super importante. Petiscar à noite causa flutuações e hipoglicemia reativa. O que é que isso faz? Acorda o nosso sistema nervoso simpático, o modo de lutar ou fugir. O ritmo cardíaco sobe e o sono vai por água abaixo. Já o jejum noturno faz o oposto, mantém o açúcar no sangue estável e ativa o modo parasimpático, o modo de descanso e digestão, que é o que repara o nosso corpo enquanto dormimos. O que nos leva ao quinto e último ponto: suplementos e sono para acelerar resultados. Os dados mostram-nos ferramentas extra que dão uma vantagem enorme. A creatina, especialmente entre 10 a 15 gramas, é excelente não só para o músculo, mas para a energia do cérebro. Temos as cetonas exógenas que ajudam a segurar a massa magra, a erva ashwagandha é brilhante para baixar o cortisol e ajudar a dormir melhor, e a famosa erva mate, que atua quase como um estimulante natural das hormonas que nos dão saciedade, como o GLP-1. Mas atenção a este pormenor, porque esta descoberta é muito surpreendente. Cuidado com o excesso de vitaminas do complexo B. Elas andam aí escondidas em todo o tipo de farinhas e produtos fortificados. Parecem fazer super bem, mas um excesso destas vitaminas torna o nosso metabolismo eficiente demais, obrigando as células a armazenar muito mais gordura por cada caloria que entra. O que nos obriga a pensar de forma totalmente contrária ao habitual. Para perder gordura, o que nós queremos é ineficiência metabólica. Pensem nisto como acelerar o motor de um carro ao fundo, mas em ponto morto. Ouve o barulho, o combustível está ali a ser gasto e totalmente desperdiçado, mas o carro não sai do sítio. É este gasto maravilhoso e ineficiente que queima os pneuzinhos que temos a mais. Claro que temos de abordar as medicações sintéticas GLP-1 que estão por todo o lado hoje em dia. Os dados há 2 anos mostram que o peso perdido nestes tratamentos é cerca de 60% massa gorda e 40% massa magra, o que inclui a perda de músculo e densidade óssea. É por isso que os peritos sugerem que, a serem usadas, estas ferramentas devem ser aplicadas em microdoses estruturadas em ciclos curtos de 90 dias, sempre com muito acompanhamento e treino para não sacrificar o músculo. No fundo, tudo se resume a este princípio fantástico. A ciência é a procura constante pela verdade e requer uma humildade gigante para admitirmos que ainda não sabemos tudo. Desafiar as velhas regras da nutrição exige que mantenhamos a mente aberta. Descobrir o melhor caminho para a nossa saúde significa investigar, testar e afinar continuamente tudo o que achamos que é certo. E chegamos à reflexão final. Depois de desmontarmos os mitos das calorias, de vermos o autêntico poder da insulina e das cetonas e de estruturarmos o nosso dia de forma inteligente, fica a pergunta no ar. Não acham que já é a altura de largarmos de uma vez por todas essa pesada bagagem da fome e focarmos na verdadeira cura do nosso metabolismo? A resposta está em olhar para a biologia, não apenas para a balança. Muito obrigado pela companhia nesta nossa explicação de hoje. Mantenham a curiosidade bem viva e até à próxima.